Queridos amigos, irmãos, minha saudação fraternal. O grupo da Fraternidade Espírita Irmã Sheila solicitou-nos fazer um estudo sequenciado do livro dos médiuns, mas de uma maneira tal que pudesse tornar interessante. Nós já fizemos 2 estudos, um denominado Médiuns e Mediunidade, outro, a mediunidade e a moral. E hoje nós podemos e desejamos fazer uma incursão num tema muito mais desafiante, as doenças mentais. E faremos um link com o capítulo 18 do Livro dos Médiuns, que diz e trata sobre os inconvenientes e perigos da mediunidade. Allan Kardec, quando abordou este capítulo, ele quis tratar de uma questão profunda, conquanto naquela ocasião ele não pudesse trazer para nós reflexões ainda com muito mais percussiência e profundidade. Porque os conhecimentos que se tinha naquele tempo, no século XIX, eram ainda reduzidos na questão das doenças de patologia mental. Só para nos situarmos no tempo, talvez das personalidades mais importantes que impactou muito no estudo, nas tratativas dessas doenças, tenha sido um francês, Philippe Pinel. Nós sabemos que, por ocasião da Revolução Francesa e logo depois, ele se interessou pela psiquiatria. Naquela época ainda não denominava-se psiquiatria. Fez os seus estudos de medicina e talvez pelo acontecido a um amigo dele que se enveredou por uma floresta e nunca mais foi encontrado e supostamente enlouquecido. E ele, como tinha convívio com esse amigo, e que eles entenderam o que se passava no mundo mental das pessoas que traziam perturbações variadas. E ele fez os seus estudos nesta área, e Philippe Pinel, algum tempo depois, ele foi trabalhar num hospital de nome Bicêtre, que era para loucos mentais, alienados mentais, mas também existiam pessoas de má conduta ou acolhidos na indigência, todos misturados. E ele tomou uma resolução naquela época, absolutamente confrontante com o pensamento da medicina, porque os loucos, eles eram, todos eles, presos e amarrados por correntes, em face ao perigo que eles representavam. Ele tomou a deliberação de soltá-los, porque ele entendia que o caminho para que se procedesse à cura daqueles alienados mentais passava por um estado de humanização. Porque as pessoas, no entendimento dele, ele escreveu mais à frente sobre isso, são doentes mentais por uma questão de natureza moral, muitos por hereditariedade e por influência do meio. E como ele logrou sucesso mais à frente, tornando-se muito conhecido da sociedade francesa,
ele foi para o Hospital Salpêtrière, que existe até hoje ainda na França, em Paris. E no Salpêtrière, que era um hospital exclusivo de doentes mentais, todas mulheres, ele também logrou muito sucesso. Mas esses foram os primeiros momentos importantes da revolução da medicina no campo da psiquiatria. E Allan Kardec, voltemos então ao nosso codificador da doutrina espírita. Ele faz uma pergunta nesse capítulo, Inconvenientes e Perigos da Mediunidade. A faculdade mediúnica é indício de algum estado patológico? Vejam que interessante essa indagação. E a resposta não é peremptória como nós poderíamos imaginar, nós espíritas. Porque os espíritos disseram, às vezes anormais, mas patológico não. Querendo dizer com isso, os espíritos, que podemos encontrar no exercício da mediunidade alguma anormalidade, mas não o ascendente de natureza patológica. Essa normalidade não é pela mediunidade em si, porque ela é neutra. Dependendo do uso que se faz da mediunidade, é que nós avançamos para a normalidade. E significa dizer que o médium é que é responsável pelos deslizes, pelos desencontros, pelo mau uso desse canal que coloca em contato o nosso mundo das formas, o mundo físico, com o mundo espiritual, do aparentemente não físico, aonde vivem os espíritos que nós próprios somos. Desde quando nós nos liberamos do casulo físico, através do fenômeno da morte, nós retornamos à paragem do mundo invisível e nós somos puramente espíritos. Aqui nós somos seres humanizados. Essa pergunta, com essa resposta, nos afirma que a mediunidade não é uma patologia. Mas vamos ainda refletir no campo da ciência sobre essa questão. Porque Pierre Janet, um notável pesquisador, psicólogo, renomado, e ele que inicialmente fez o estudo sobre os níveis de consciência. E hoje nós, quando falamos em níveis de consciência, a medicina, a psicologia nos fala desses níveis mentais de beta, alfa, teta, delta. Nós oscilamos, variando nesses níveis, dependendo da nossa mente, daquilo que vige no nosso mundo. E como ele era um estudioso, ele chegou à conclusão, por exemplo, que os histéricos, antigamente tinha a classificação da neurose histérica, ou a histeria, não a histeria no sentido popular das pessoas excitadas, que gritam, que são descontroladas, mas a histeria no sentido de neurose, de psiquiatria. Ele mencionava que os histéricos o são porque eles desassociam com muita facilidade o seu psiquismo. E um dos níveis que Pierre Janet pesquisava
exatamente esse da dissociação do psiquismo, onde a criatura, ela abaixa a sua tensão psíquica, entra no que nós chamamos hoje de transe. E no estado de transe, ela pode assumir personalidades outras, como por exemplo experiências que foram feitas naquele tempo, como a Miss Bishop, e ela, naturalmente, ela entrava num estado onde ela assumia várias personalidades. Vejam bem, queridos irmãos, se para ele os histéricos que entravam nessa dissociação do psiquismo era um estado mórbido, patológico, para ele, o que nós chamamos hoje de médiuns, os sensitivos, eles também, para Pierre Janet, representam o estado patológico. A Mr. Belchamps, e que foi feita essa experiência, e tantos outros, permitiu essa incursão, mas a diferença que existe com relação aos médiuns, que o processo dele entrar em transe, esse processo de dissociação do psiquismo, ele é autocontrolado. Diferente dos histéricos, que têm as suas crises sem qualquer controle. Acontece a revelia. Então, está aí o primeiro ponto que pede a reflexão da nossa parte sobre essa questão e essa resposta dada a Allan Kardec em face à sua indagação. Não existe patologia no exercício da mediunidade. Mas Allan Kardec, ele não ficou satisfeito com essa resposta. Porque vejam bem o que é a próxima pergunta dele. O exercício prolongado da mediunidade pode ocasionar fadiga? O exercício prolongado da mediunidade pode provocar a fadiga? A resposta é que pode, não mais do que qualquer outra atividade no nosso mundo. Então é muito natural que nós nos sintamos fadigados em decorrência do exercício continuado, demorado, alongado das atividades que nós nos permitimos realizar aqui no mundo. Não é verdade isso? A mediunidade não é diferente. Ela também pode provocar fadiga. Mormente a mediunidade de efeitos físicos. Os irmãos estão lembrados, nós comentamos isso numa das nossas reflexões, no primeiro estudo de médiuns e mediunidades. A mediunidade de efeitos físicos, ela tem uma singularidade. Porque os médiuns dessa especificidade, eles possuem imanente neles e em muita potencialidade a energia ectoplásmica. Então, abundantemente existe nos médiuns de efeitos físicos ectoplasma para produzir uma variabilidade enorme de fenômenos de efeitos físicos. Desde a translação, a rotação de objetos, de transportes, até a materialização de espíritos, passando pelo fenômeno das vozes direta,
ou pneumatofonia, ou da pneumatografia escrita direta, e que também é um portentoso fenômeno de efeitos físicos. Então, como os médiuns eles doam muito desses fluidos, evidentemente que uma ação demorada nessa doação pode levar à fadiga, a esgotamento. E é por isso que os agrupamentos espíritas que têm as reuniões de efeitos físicos, de ectoplasmia, elas têm uma reunião por semana, o médium trabalha uma vez por semana, para que ele seja preservado sob o ponto de vista do descanso, do repouso, para refazimento das suas energias. E não podemos esquecer que é como se nós tivéssemos uma usina de forças. E quem tem uma usina de forças, ela recebe, armazena, doa. E nesse circuito permanente, o médium de efeitos físicos, ele o faz durante a vida toda. E nós poderíamos fazer uma extensão até para os médiuns passistas, que Allan Kardec chamava de médiuns curadores. Mas os médiuns passistas também, eles recebem, eles armazenam, eles distribuem num ato de benemerência que cada vez mais é valorizado pelo nosso mundo. Então, fica até uma alertiva para todos nós. Os médiuns de efeitos físicos, eles hão que ter esse cuidado, mas os médiuns de uma forma geral da mesma forma. Alguns poderiam objetar, mas Chico não trabalhava extenuadamente muitas horas por dia na psicografia? Sim. Isso depende de cada um. Ele era missionário. Ele tinha muita disciplina. E extremo devotamento à causa do Cristo. A causa espírita é a causa do Cristo. Mas ainda assim ele tinha a sua fadiga e tinha que privar-se no isolamento, fazendo repouso, para que o corpo pudesse suportar a refrega do esforço que ele fazia continuadamente. Conosco não é muito diferente. Nós precisamos do repouso, do convívio social, de estar com as pessoas, de distrair, de fazer coisas diferentes, de ter hábitos que renove o nosso tônus, as nossas energias, para que no exercício da mediunidade nós estejamos afeitos e efetivamente preparados, dando o máximo de nós, com disciplina, com solidariedade e com devotamento. Mas nós queremos voltar na questão das doenças mentais. Allan Kardec ele faz uma outra pergunta muito interessante. Ele quer saber se a mediunidade pode produzir a loucura. Ele não ficou satisfeito com a primeira indagação, que a mediunidade poderia ser um indício de estado patológico. Talvez a resposta para ele não tenha sido suficiente. E ele quis então saber se a mediunidade pode produzir a loucura. E a resposta que a mediunidade pode produzir a loucura somente se existir previamente na criatura o germe. Se existir, sim. Se não existir, não.
em existindo o germe da loucura na criatura, e ela tendo um cérebro fraco, sendo pusilânime, ela pode experimentar estados de loucura. Aí nós penetramos num campo grave. Nós conhecemos médicos ou médiuns que tornaram-se loucos na acepção verdadeira do termo. Quantos médiuns não diferentes de outras pessoas que procuraram os divãs dos psicanalistas, consultaram com médiuns ou médicos psiquiatras, internaram-se em clínicas e hospitais psiquiátricos. E o exercício da mediunidade pode ter contribuído para que essas pessoas entrassem nesse estado de loucura, de adoecimento mental. Aí vocês poderiam estar refletindo, mas a coisa é muito complicada. O que é existir o germe da loucura? Primeiro nós vamos rapidamente fazer umas considerações em torno das doenças mentais, sem defini-las, sem aprofundar muito. Até porque não é campo nosso. E também não importa nessa nossa reflexão fazer abordagens mais profundas. Quando nós falamos em doenças mentais, tem algumas que estão na conta das psicoses. Porque antigamente existia uma classificação das doenças mentais em dois grupos, as psicoses e as neuroses. As psicoses mais graves, as neuroses menos graves. E quando nós falamos em psicoses, vamos falar de algumas que são graves, ou muito graves. São patologias que causam muito sofrimento. E nessas que nós iremos mencionar, tem algumas pessoas que já no nascedouro já traz como que inoculado nos genes essa patologia. E desde criança isso se manifesta. Em outras, a eclosão se dá em algum tempo. Nós estamos falando, por exemplo, da esquizofrenia, nas suas variadas nuances, hebefrenia, catatonia, paranoia, que é muito grave. Estamos falando nos transtornos esquizoides, que é menos grave, mas que também está dentro do campo das psicoses. E que as pessoas que são portadoras desse tipo de acometimento psiquiátrico ou de alienação mental, a partir do momento em que o processo esteja instalado, há que se valer dos recursos da medicina. E para que controlem os surtos, é preciso que essas pessoas sejam medicamentadas e orientadas para ter um procedimento de vida, de forma que elas consigam conviver com essa desarmonia no campo das ideações mentais.
porque existem quadros de alucinações, desvarios, de pensamentos descontrolados. E ainda nessas patologias que são mais graves, nós temos um transtorno de humor, denominado transtorno afetivo bipolar. As pessoas que são chamadas de bipolares antigamente era psicose maníaco-depressiva. E essas pessoas eram tidas como loucas antigamente, hoje não. Que bom que não se diz que pessoas com transtorno afetivo bipolar, com esquizofrenia, transtornos esquizoides, não são loucas. É desagradável alguém ser considerado louco, mesmo que as suas ideações, os seus estados de agressividade, de descontrole emocional, podem suscitar uma denominação assim. São irmãos infelizes. Mas por que nós estamos falando nisso? Essas pessoas, elas não devem desenvolver a mediunidade. Por quê? Não falamos atrás que existem estados de dissociação do psiquismo, que as pessoas entram em transe. Normalmente as pessoas que são portadoras dessas psicoses, dessas alienações mentais graves, elas se valem de medicamentos, de drogas, altamente excitantes ou apassivadoras. E vejam vocês, essas pessoas, elas tendo estados alterados de consciência, níveis diferenciados de consciência, como diz o Pierre Janet, e como a medicina hoje, ela nos afirma. Por exemplo, pelo eletroencefalograma, em que abaixa-se a tensão psíquica e que a pessoa entra num estado de transe. Uma criatura que é portadora desses desajustes mentais, na forma de doenças mentais, não terá controle sobre si, porque a mediunidade é algo autocontrolado. Só para fazer uma divagação, conquanto não seja uma doença psiquiátrica, a epilepsia. Igualmente, os epiléticos não deveriam desenvolver a mediunidade. Porque o epilético, ele tem as crises parciais, tem crises que são mais graves. Imaginem vocês, o epilético entrar numa crise e uma entidade desafortunada, infeliz, inferior sob o ponto de vista moral, aproveita daquele instante em que existe essa dissociação do psiquismo, essa baixa de tensão, a pessoa não tendo controle sobre si mesma, ela poderia entrar em processos de exasperação e nela sendo provocado um adoecer de fato sob o ponto de vista das patologias de natureza mental. Isso é muito grave. Então, resumindo, porque nós temos que avançar nas nossas reflexões, não convém que as pessoas que padecem dessas patologias graves no campo das alienações mentais, as esquizofrenias nas suas variadas nuances, a psicose maníaco-depressiva, que hoje nós chamamos de transtorno afetivo bipolar, que é um transtorno de humor.
elas desenvolvam a mediunidade. Essas pessoas podem trabalhar em outros campos. Há muitos anos atrás, nós convivemos com um quadro de uma pessoa que tratou na nossa instituição, era epiléptica. Ela queria, os pais queriam que ela desenvolvesse a mediunidade porque ela tinha visões. E, notadamente, quando aconteciam crises epilépticas, e todo mundo dizia que ela tinha mediunidade, mas ela soube ouvir os conselhos, particularmente dos espíritos, e tornou-se uma evangelizadora, e nisso ela se desencubiu muito bem. Volto a repetir, a epilepsia não é um transtorno mental, uma doença mental, campo da psiquiatria, é um transtorno de natureza neurológica. O nosso mundo mental é um mundo absolutamente fantástico. Mas, voltando, então, alguns de nós trazemos os germes dessas patologias. E em outras pessoas, desencadeia-se em decorrência das nossas posturas no mundo. Samuel Hahnemann, o pai da homeopatia, ele se referia da importância do bem pensar, do bem sentir e do bem fazer. Mas no oposto, existe o mal pensar, o mal sentir e o mal fazer. Nós temos esse campo vasto em decorrência do nosso livre-arbítrio. Nós fazemos as escolhas dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e das nossas ações. Nós somos livres. Então, as pessoas que fazem boas escolhas, elas são bons médios, ainda que não sejam médios ostensivos. Mas as criaturas que fazem más escolhas, elas não serão bons instrumentos no campo da mediunidade. E se são médios ostensivos, poderão ter, como foi dito na primeira resposta, posturas e comportamentos anormais. Não é? Porque a mediunidade, ela não é apanágio dos espíritas. Não foram os espíritas, nem os espíritos que inventaram a mediunidade. Porque se não houvesse espíritos e espíritas, ou se não houvesse espíritos, não haveria mediunidade. E se não houvessem, naturalmente, os espíritos e a mediunidade, como é que nós poderíamos conceber sobre a existência de Deus e essa interação entre o mundo físico e o mundo espiritual? São muitas as reflexões importantes que nós podemos fazer. Então, a mediunidade, ela é coisa santa. E santamente deve ser exercitada. E fora disso, como é que nós ficamos? Assim como os histéricos. Pierre Janet dizia que os histéricos eram muito sugestionáveis. As pessoas que são hipnotizadas, que é o transe hipnótico, elas são muito sugestionáveis. E os médiuns? São? Claro que são. Leon Denis, ele explicita que os médiuns são altamente sugestionáveis. Eles precisam estar envoltos numa atmosfera de calma e de benevolências que só a presença dos bons espíritos pode suscitar. Fora disso,
eles poderão estar predisponentes à obsessão. Nós não queremos falar sobre obsessão hoje, mas nós citamos Leon Denis, o filósofo do Espiritismo, para também deixar patenteado que os médiuns são altamente sugestionáveis. E quando nós falamos em sugestionabilidade para os médiuns, nós, de um lado, falamos sobre os espíritos do bem, os bons espíritos, os nossos benfeitores espirituais, mas não podemos deixar de aduzir sobre os espíritos inferiores, não é? Os espíritos altamente imperfeitos. E muitos deles se comprazem nas ações, no campo do mal, da vingança, da malquerença, para trazer transtornos aos outros seres. Por aí vocês vão percebendo que Allan Kardec, ele se interessou muito em tratar dessa questão. E ele se aprofundou um pouco mais, porque não importava a ele naquela época penetrar no campo das doenças mentais. Mas para que as pessoas não fiquem muito assustadas com essas reflexões que nós estamos falando, nós nos referimos às chamadas psicoses, as doenças mentais que são mais graves. Mas tem as antigas denominações de neuroses, que são menos graves. Vamos falar sobre elas sem nos aprofundarmos? Vamos chamar de transtornos. Transtorno de ansiedade, o transtorno do pânico, transtorno fóbico, o toque, que muitas pessoas conhecem, que quase sempre tem alguém na família, o transtorno obsessivo compulsivo. Esse obsessivo não tem nenhuma relação com a obsessão espírita, transtorno obsessivo compulsivo. E um transtorno de humor conhecido como transtorno unipolar, transtorno afetivo unipolar. Nós falamos de algumas doenças mentais, porque são doenças mentais. Elas estão catalogadas pelo Código Internacional de Doenças. A pergunta que se faz: elas impedem o exercício da mediunidade? Eu sei que muitas pessoas estão interessadas nessa resposta. Por quê? Primeiro, quase todos nós sofremos de ansiedade. Mas aqui nós estamos falando de ansiedade mórbida. Todos nós somos ansiosos, mais ou menos. Mas estamos falando de transtorno psiquiátrico da ansiedade mórbida. Nós falamos do transtorno fóbico. Nós falamos do transtorno afetivo bipolar, do transtorno do pânico. São perturbações mentais. São quadros que todos nós podemos ser visitados em algum momento da vida. É muito raro alguma pessoa que não tenha sofrido durante a sua vida pelo menos um episódio de depressão. Nós estamos falando de depressão simples. Então, esses transtornos que são classificáveis dentro da psiquiatria, que antigamente eles eram tratados como transtornos neuróticos, eles são impeditivos do exercício da mediunidade? Não. Mas eles podem ser perturbadores. Por quê? Se nós fôssemos na definição de
mediunidade, definir em uma única palavra, diríamos que a mediunidade é sintonia. Porque no exercício mediúnico, nós não estamos sós. Para que aconteça um fenômeno mediúnico, é preciso a interação com outrem, com espíritos desencarnados. Nós não estamos falando aqui de interação com encarnados, porque também não deixa de ser uma expressão das nossas possibilidades extrasensórias, mas aí seriam faculdades anímicas, não mediúnicas. Poderemos até, em outro momento, falar sobre isso. Mas, a partir do momento que nós estamos interagindo com espíritos, exercita-se a mediunidade. Mas para que ela aconteça exponencialmente, que nós consigamos conexões mais profundas, faz-se imprescindível a sintonia. Nós abaixamos a nossa tensão psíquica, como que entrando em estado de transe, ou se não for em estado de transe, de apaziguamento das nossas emoções, da centralidade dos nossos pensamentos, da nossa harmonia íntima, para fazer uma conexão espiritual. Não importa se será com espíritos benfazejos ou com espíritos sofredores, porque nós abaixamos a nossa tensão psíquica e elevamos o tônus dos nossos pensamentos, harmonizando as nossas emoções. Para isso, é importante que façamos regime de vida. E o que é fazer regime de vida? É o bem pensar, o bem sentir e o bem fazer. De Hahnemann, da doutrina espírita, reforma íntima. Mudança de hábitos, renovação de conceitos. É o acender de uma luz interior. É de volver o nosso ser para as questões mais espiritualizantes. É estar com Deus. É compreender e reter Jesus em nós. E para isso nós nos prevalecemos das belezas, dos ensinamentos da doutrina espírita, para que nós possamos ter elevada compreensão da vida. Quem elege esse caminho? Ainda que nós tragamos ou trazemos do nosso passado espiritual germes de loucura, que seja assim, mas que não se explicitaram nos primeiros momentos da existência. Se vestidos desta convicção, nós nos aparelhamos para nos mover bem na vida, isto é, com muita dignidade e com uma presença crística nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos e nas nossas ações.
Ah, queridos amigos, o quão belo é a mediunidade. Felizes daqueles que o Senhor da vida concedeu os dons da mediunidade, com extrema variabilidade. Ver espíritos, ouvir espíritos, escrever, recebendo as ideias, os conceitos deles, e outros eventos mediúnicos extraordinários. Nós estamos aqui vivendo algo que é dos céus, porque o médium, quando ele está em transe mediúnico, ele vive duplamente a vida no nosso mundo. Só que a vida no nosso mundo, ela fica contida, porque ele está num estado de dissociação do psiquismo, de baixa tensão psíquica, e que a atividade orgânica, fisiológica, ela fica extremamente reduzida à preservação da vida, mas é porque o espírito ele está liberto para contatos muito mais aprofundados. Isto é absolutamente magnífico. Mas o Allan Kardec, nós temos que viajar porque poderíamos ficar fazendo essas reflexões e o nosso tempo ele iria ser consumido dentro dessas belezas. Ele faz uma outra pergunta que é bem interessante. Será inconveniente produzir ou desenvolver a mediunidade nas crianças? Tem muitos pais que ficam muito preocupados com relação a isso. Porque em tenra idade as crianças manifestam os dons que nós chamaríamos peremptoriamente de mediúnicos. A resposta é que não, é inconveniente. Por que é inconveniente desenvolver a mediunidade nas crianças? Primeiro porque fisiológica e organicamente elas não estão aptas para tal. O corpo não corresponde ao que o espírito é. Mas o próprio espírito ainda está numa fase de adaptabilidade ao mundo físico. Nós temos a informação de que próximo dos 7 anos de idade é que se consuma na integralidade a reencarnação do espírito aqui na Terra. Então tem uma fase inicial, nos 7 primeiros anos, que o espírito ele está se adaptando ao meio, à medida que ele desenvolve seu ponto de vista orgânico, sob o ponto de vista da sua fisiologia. Mais que isso, não só é essa questão só que interfere para que não se desenvolva a mediunidade nas crianças. Por qual razão? O cérebro da criança não oferece disposições ainda para incursão tão importante. Mesmo que seja um espírito com muitos saberes, mas o cérebro, que é um instrumento extremamente importante, e nós queríamos comentar com vocês, todos sabem que nós temos o corpo perispiritual, e o corpo perispiritual era o modelo organizador biológico. E, particularmente nessa região do cérebro,
esse corpo espiritual tem 2 centros vitais importantes, centros de forças, que os hinduístas chamam de chakras. É o centro cerebral, o centro frontal e o centro coronário. O coronário é onde está a epífise. E o centro frontal, onde está a glândula hipófise. E que exercem papel importante no desenvolvimento do nosso organismo, com funções que os fisiologistas cada vez mais descobrem, como, por exemplo, a epífise, que muitos fisiologistas imaginavam que próximo dos 14 anos de idade ela perdia a sua função. E, pelo contrário, a epífise, ela é como se fosse uma portentosa antena, por isso que os hinduístas chamam de olho de Shiva. Nesse centro coronário, nós travamos os contatos com o mundo espiritual. Então a criança ela está nessa fase ainda embrionária de adaptabilidade ao mundo das formas. A mediunidade pode ficar para depois. Nessa fase importa mais a formação moral. Mas podem ocorrer manifestações de mediunidade, indícios de mediunidade na criança. Não há nenhum problema nisso. É outra pergunta que é feita mais à frente, porque tem crianças que manifestam uma mediunidade natural. Não tem problema que essa mediunidade natural se expresse. E é muito comum ocorrer isso com as crianças, porque as próprias crianças não sabem quando está dando-se fatos desse teor, dessa magnitude. Elas não sabem diferenciar se, por exemplo, se estão vendo um espírito. Pode ser que elas pensem que estejam vendo uma pessoa qualquer. Os pais precisam saber lidar com isso, para não trazer perturbação à vida das crianças. O Espiritismo tem responsabilidade importante de orientar esses pais. Porque a criança, ela vai à casa espírita, ela toma o passe, ela começa a frequentar as aulas de moral cristã ou de evangelização. É muito comum essa fase passar, porque passa a haver o predomínio das coisas que são do mundo com o passar do tempo. E a mediunidade natural manifesta nesses primórdios, ela arrefece, ela dá um tempo e pode ocorrer que ela volte um pouco mais à frente. Mas alguns pais dirão assim, mas é um espírito mau que estava com a minha filha ou meu filho. Pode ocorrer, mas nada de mal vai acontecer com a criança, asseguramos. E há que se investigar que a presença de espíritos não necessariamente bons não estejam com vinculação à desarmonia, ao comportamento infeliz dos genitores, à ambiência psíquica espiritual do lar. O Espiritismo, ele pode auxiliar muito nesse campo. Mas quando nós falamos, o Allan Kardec, ele foi insistente. Porque quando acontece a mediunidade natural, que ele disse que não tem problema, mas teve que haver uma explicação, porque Allan Kardec, ele lidou com médios com 14, 16 anos de idade, como Julie, como Caroline, e outras médios, como Aline e outras, muito jovens.
Ele quis fazer uma indagação porque ele mesmo queria sentir segurança. Mas esse é muito relativo porque tem adolescentes, nós estamos falando de adolescentes, não de crianças, primeira e segunda infância. Estamos a falar de adolescentes. Os adolescentes, pré-adolescentes, alguns neles se manifestam muito mais maturidade que em pessoas já bastante adultas. Então é um juízo não tão fácil de se fazer. Então pode ocorrer que um adolescente, alguém com 16, 17, 18 anos de idade, manifeste uma maturidade para estar já, como ocorreu na época de Allan Kardec, no exercício da mediunidade, mas ainda assim nos tempos atuais, nós sugerimos que haja um cuidado com relação a isso. Porque os tempos são outros. Os desafios no campo da educação são enormes. Significa dizer que cada coisa é seu tempo. Há tempo para tudo que está debaixo dos céus. E no que se refere à mediunidade também. E hoje as casas espíritas, elas têm a evangelização infantil desde tenra idade, pré-mocidade, mocidade. E os nossos jovens, eles hão de se preparar para os desafios da vida no mundo. E a mediunidade, ela virá a seu tempo, porque é pensamento meu, que a partir do momento que você abraça o compromisso mediúnico, ele há que se estender pela vida inteira. É preferível procrastinar, demorar 2, 3, 4, 5 anos para uma preparação adequada, de realizar estudos, de fortificar os sentimentos, de equalizar as emoções, de conhecer melhor a Deus, a nós próprios. Sabemos da nossa realidade, do que nos convém fazer, de como somos, do que somos, quem fomos, o que viremos a ser. Para a mediunidade, porventura existente em nós, ela realizasse em bases sólidas e muito equilibradas. E alguns poderiam se perguntar assim: e as pessoas idosas? Existe inconveniente que elas exercitem a mediunidade? Nós podemos fazer a seguinte ilação. Tem os que chegam à doutrina espírita já em idade mais avançada e por alguma razão desejam, e existem sinalizações sobre a mediunidade. E tem aqueles que já estão na doutrina espírita há muito tempo e, com o passar do tempo, não têm a mesma disposição física e podem subjacentemente surgir doenças de etiologia orgânica, psicopatologias e até mesmo alguns transtornos, mais ou menos graves, mais ou menos simples, no campo das alienações mentais. Como é que fica o exercício da mediunidade nas pessoas idosas? Boa pergunta. E que merece também boas reflexões da nossa parte. Nós já de antemão afirmamos o seguinte: as pessoas fracas, sob o ponto de vista mental,
altamente degeneralizadas, com apatia sob o ponto de vista das suas energias físicas. Para elas haveria de haver uma grande circunspecção, porque o exercício da mediunidade pede uma entrega, uma disciplina e um devotamento. Mas as pessoas de cérebro frágil, extremamente queixosas e com umas patologias mais complicadas no campo das doenças orgânicas, pede-se naturalmente muitos cuidados. Porque nós voltamos. Para o exercício da mediunidade pede-se sintonia. Nós mesmos, numa reunião mediúnica que pertencemos, tivemos a oportunidade de uma irmã nossa, ela frequentar até quando atingiu 90 anos. Mas muito antes, 75, 80 anos, percebeu-se claramente um decréscimo das suas possibilidades, em decorrência do avançar da ideia. Então, na medida em que essas pessoas são bem orientadas, elas vão reduzindo a entrega no exercício mediúnico e depois de algum tempo elas podem estar como vibracionais na reunião ou na execução de outras tarefas, de forma que elas se mantenham, sob o ponto de vista do refazimento das energias e do seu organismo, equilibradas. Chico Xavier, ele psicografou até praticamente nos últimos dias de vida. Os espíritos estavam com ele, mas nós percebemos que nas últimas elaborações mediúnicas, uma grande dificuldade no trabalho da psicografia, porque o corpo já não correspondia mais com quanto a mente estivesse solista e extremamente preparada. Então, isso faz parte da vida. A mediunidade é uma coisa sublime, absolutamente linda e encantadora. Bem, vocês viram por aí sobre os inconvenientes e os perigos da mediunidade. Nós vamos repetir Samuel Hahnemann. O que é que faz bem para afastar perigos e inconvenientes? O bem pensar, o bem sentir, o bem agir. O que é importante para o exercício conveniente da mediunidade? Reforma íntima, regime de vida, posturas harmoniosas. Não que nós sejamos pessoas santas, mas nós podemos ter ideais santos para sermos mais. E ser mais é ser melhor, com melhores condutas. E, quanto ao mais, a doutrina espírita ela coloca para nós, ela é depositária de muitos livros, de mensagens, de ensinamentos extraordinários, mas o que vale mesmo, porque não bastam os conhecimentos. Os conhecimentos é luz interior. Convém que nós acendamos a nossa luz exterior. E a nossa luz exterior é nos importando com as pessoas, com a vida, com os nossos irmãos. Tendo Deus no fundo da alma. Nos entusiasmarmos e sentirmos
os ensinos de Jesus. Mas é sobremodo no contato que estejamos a fazer com o mundo espiritual. Porque fazemos-lo com constância. Algumas das vezes sem perceber e sem pressentir. E que nós sejamos criaturas que investem na melhoria de nós próprios, porque esse depósito que Deus faz em nós, de nos conceder os dons mediúnicos, nós possamos, quando retornar ao mundo espiritual, abrir as nossas mãos, oferecer o nosso coração e dizer que nós soubemos valorizar esse presente dos céus. E por aí, esse tema que nós tratamos, que é denso, porque nós falamos sobre doenças de etiologia mental, que resultam dos nossos desassossegos e da nossa incompreensão com relação à vida. Todos nós, dentro de algum tempo, vamos estar seguros que essas doenças não encontrarão ressonância no nosso ser, porque definitivamente nós estamos com Jesus. Muita paz.